Meninas, voltei. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Então, eu estava falando dessa incidência, né? Por que que eu faço a rolada? Porque daí eu ponho o marcador, a mama, ela estaria certinha aqui. Só que eu ponho o marcador de um lado, ponho o marcador de outro, e eu pego a minha mão e faço uma força, uma pressão, levando essa mama para o lado de cá e essa mama para o lado de cá. Então, a gente faz um rolamento na mão, por isso que fala rolada, que eu rolo ela mesmo, tá bom? Qual é o nome desse posicionamento? Então, se eu perguntar para vocês aqui, qual é a função do posicionamento de mama rolada? Qual que é a função? O que vocês responderiam para mim? Seria para desassociar. Exatamente, os tecidos. Às vezes a junção de tecido aqui com a junção de tecido aqui, quando o raio bate, fica uma imagem muito irreal aqui. Daí o médico fala, será que não é uma soroca aqui no meio? Né? Porque às vezes o tecido ele não se espalha muito bem. Por mais que você comprime a mama, às vezes o tecido não espalha muito bem. Daí você faz uma rolada. Você rola a mama para um lado, rola para o outro, que daí o que tem aqui vai para cá. Daí cai aqui, o que está aqui cai aqui, daí fica separado. O médico consegue ver melhor. Bom? Qual o nome do posicionamento aqui, pessoal? Magnificação. Aqui eu acredito que não seja uma magnificação, porque a mama ela está encostada na bandeja, tá vendo? Então é uma compressão focal. E em qual momento que eu uso a compressão focal? Alguém sabe me responder? Quando eu estou com dúvida em algum nódulo. Não. A resposta certa é o seguinte: o que diferencia a compressão focal da magnificação? Ampliar a imagem, né? Vamos lá, se fosse uma pergunta agora, se você estivesse agora aqui num processo seletivo, numa entrevista coletiva, e a coordenadora do setor de mamografia chegasse para você e falasse, Clênia, qual a diferença da incidência? Compressão focal e magnificação. Ou qualquer uma de vocês, o que vocês responderiam para ela? A ampliação seria para ampliar a imagem inteira, a mama inteira. E a compressão focal, só uma região. Não. Pensa aí, gente. É uma pergunta que cai muito em prova, hein? Cansei de falar em aula. Para que é utilizado a magnificação? Para ampliar um nódulo. Não. Ver calcificações. Ver microcalcificações. Vamos lá, pessoal. Ó, o curso está terminando. Isso aqui vocês vão anotar aí. Pega um caderno para vocês e anotem isso. E vocês não podem esquecer de jeito nenhum. É a parte mais básica da mamografia, depois das incidências básicas, tá? Então, vamos entender. Qual a diferença de compressão focal para magnificação? Magnificação é para ver microcalcificação e compressão focal para identificar lesão. Tá, mas ó, agora tá 50%. Vamos lá. Toda vez, ó, se alguém perguntar qual a diferença de compressão focal e magnificação? Magnificação, ó, o nome já está falando. Magnificação, o que é? Uma ampliação. É quando eu quero ver algo maior. E aonde eu uso a magnificação? Quando eu quero ver? Microcalcificações. Por quê? Por que eu quero ver microcalcificação maior? Porque a Porque microcalcificação é... Elas são bem pequenas. Exato. E eu preciso dar uma ampliação nelas. Eu preciso mostrar ela melhor. Mas eu amplio a mama inteira? Somente a região de interesse. Somente a região de interesse. E aonde eu vou localizar a região de interesse? Nos quadrantes. Eu vejo no quadrante onde está a microcalcificação e vou localizar na imagem para mim poder fazer
a localização certa das microcalcificações. As microcalcificações, elas são muito pequenininhas, pessoal, muito pequenininhas, muito minúsculas. Então, assim, você nunca vai ampliar a mama inteira, sempre vai ser uma ampliação mais ou menos com esse foco aqui, tá vendo? Esse compressor. Vem mamar, Então, filho. infelizmente, quando você faz a magnificação aqui, ó, você aperta um pedacinho da mama. Então, é muito mais dolorido do que apertar a mama toda, vocês não concordam? Uhum. Sim. Né? Vai apertar só um pedacinho da mama, então realmente é bem dolorido. Então, assim, a compressão focal, pessoal, põe na cabeça de vocês. Compressão focal é para ver nódulos e assimetria. Daí você pergunta, mas professora, mas como que é assim para ver nódulo? Lembra que eu falei para vocês que às vezes, quando você tem, por exemplo, aqui uma imagem, peraí, deixa eu arrumar aqui melhor. Você tem uma imagem aqui, por exemplo, eu tenho algo aqui que quando eu comprimo a mama, essa imagem sai aqui no meu filme uma bolinha. Daí mas você comprimiu a mama toda. Daí você fala assim, poxa vida, por mais que você comprimiu a mama, às vezes essa região aqui não foi bem comprimida, não comprimiu muito bem. Daí você entra com a compressão focal, porque a compressão focal é somente um focalizador. É como posso dizer? Ai, esqueci o nome disso aqui, gente. Bom, essa pazinha aqui que a gente usa para comprimir, eu acabei de esquecer o nome. E, por exemplo, daí você vai com ela Não é na região. compressor? Compressor, isso. Daí você pega o compressor focal, que ele é pequenininho, e comprime somente essa regiãozinha da mama. Você comprimiu, para ver se esse nódulo se desfaz. Só que daí quando você comprime ele, se ele for um caroço, ele vai continuar um caroço. Se ele for somente a junção de tecido, ele vai fazer o quê? Se espalhar. Se espalhar. Então, essa é a finalidade da compressão focal. Então, ele é utilizado para nódulos e assimetria, porque quando você comprime, por exemplo, um caroço, o tecido adjacente se desfaz e você consegue ver o nódulo com mais precisão. Você consegue delimitar ele, aonde ele começou, aonde ele terminou, ele não fica emaranhado ali no meio dos tecidos, tá? Então, essa é a função do compressor. Daí, mas por que você tem que fazer a compressão focal? Porque quando você comprime a lesão, o tecido em volta se espalha, deixa evidente somente o nódulo, daí o médico vem com uma régua, ele vai medir a altura, né, o tamanho desse nódulo. Daí ele vai colocar no laudo. Nódulo localizado no quadrante superior lateral da mama direita, medindo 2 centímetros com 3 centímetros de diâmetro. Ovalado, arredondado, espiculado, denso, entendeu? Então, eu preciso saber, por isso que eu faço compressão focal. A diferença da compressão focal, que a compressão focal é direto no filme. Aqui, ó, embaixo está o cassete. Eu não tenho uma ampliação. Quando eu faço a magnificação, eu uso o compressor, ponho a mama aqui tenho a bandeja e embaixo aqui, ó, que vai estar meu filme. Meu filme vai estar aqui embaixo. Então, existe Esse é para compressão. Esse é para magnificação. Hum. Compressor é aqui, ó. Ele está direto no cassete, tá vendo? Ah, tá. Não tem ampliação. Então, se eu perguntar para vocês qual a diferença de compressão focal e magnificação, a compressão focal não tem ampliação da mama, é o tamanho real e é utilizado para ver nódulos e assimetria, para ver se o nódulo se desfez. Se ele não se desfez, é para ver o tamanho dele, o formato dele e ver ele, né, como é que ele está, se ele se encontra na mama, certo? Então, compressão focal não tem ampliação. Agora eu pergunto para vocês, por que compressão focal não tem ampliação? Por causa da Porque não é bandeja. para visualizar algo pequeno, é só para desassociar o tecido. Exato. Então, vamos pensar. Por exemplo, vamos imaginar que aqui tem um nódulo. Nessa mama aqui tem um nódulo, né? E eu faço uma magnificação desse nódulo. O que vai acontecer com esse nódulo?
se eu fizer uma magnificação dele? A gente vai conseguir ver melhor, porque vai desassociar os outros tecidos. Não, vamos lá, pessoal. Põe a cabecinha para pensar aí. O que que acontece se eu fizer uma magnificação, uma ampliação no nódulo? Vai ficar gigante. Vai ficar Vai aumentar. gigante. Vai ficar aumentado. Daí eu vou mostrar o que para o médico. O nódulo. Não, vamos lá. A compressão focal, ela é utilizada em nódulo para quê? Para o médico conseguir marcar o tamanho correto, certo? Isso que ele está vendo aqui na compressão focal é o tamanho real da lesão. Até aí vocês entenderam, né? Meninas, falem comigo. Vocês estão me acompanhando? Sim, Vocês conseguiram entender até agora? sim. Conseguiram mesmo ou vocês estão me enganando? Pode falar a verdade. Eu consegui. Conseguiu. Então, por que que eu... Vamos lá de novo, do início. Por que que eu faço compressão focal em um nódulo e uma simetria? Porque eu espalho o tecido adjacente e consigo mostrar para o médico o tamanho real que o nódulo é. Eu consigo ver a delimitação dele, aonde ele começa, aonde ele termina. Aí o médico vem com a reguinha e mede a espessura do nódulo, o tamanho, o contorno dele, né? Isso é uma compressão focal. Agora, o que que acontece se eu fizer uma ampliação desse nódulo? Vai aumentar o tamanho. Vai aumentar o tamanho. E eu não vou passar para o médico uma informação irreal, porque, por Sim. exemplo, esse nódulo tem 2 centímetros. Se eu fizer ampliação, esse nódulo vai ficar com 10 centímetros. Daí o médico vai colocar lá, nódulo localizado no quadrante superior medial da mama direita com 10 centímetros. Tem noção isso? Tem lógica? Não. Não tem lógica. Por que que eu vou ampliar algo que não tem necessidade? Então, é por isso que vocês têm que entender por que que não se faz magnificação em nódulos. Então, a magnificação é para ver microcalcificação. E compressão focal é para ver nódulos e assimetria, para ver se o nódulo se desfaz. Se ele não se desfaz, comprova para o médico que aquilo realmente é um nódulo, é um caroço, é duro, e ele vai delimitar ele e vai ver o tamanho dele para colocar no laudo. Vocês entenderam? Ficou claro Sim. isso? Sim, agora eu Sim. entendi. Tá. E agora a gente mudou. A magnificação é para visualizar microcalcificações e ampliar, porque elas são muito pequenininhas, isso, né? Exato. Exatamente. Então, aqui, para vocês lá, quando chegar no estágio, isso aqui é compressão focal. Compressão focal, eu não tenho ampliação. É mama direto no cassete, certo? No book. Cassete é inserido aqui no book da mamografia e a mama já é direto aqui. Não tem ampliação. Na magnificação, eu uso a bandeja de magnificação, que eu tenho que montar na sala. Eu tiro o meu book e coloco a bandeja de magnificação. Daí, lá na minha sala, eu monto o aparelho para fazer magnificação. Daí, eu uso a bandeja, o cassete é inserido aqui embaixo, e eu tenho tudo isso de ampliação. Então, se as micros estão aqui bem pequenininhas, com essa ampliação, elas vão ficar que tamanho? Maiores. Muito maior para o médico visualizar. Por que que ele visualiza? Porque ele conta as microcalcificações para ver se elas não estão aumentando de quantidade. Agora eu pergunto para vocês, as microcalcificações elas aumentam de tamanho? Quantidade só, né, professora? Quantidade, exatamente, tá? E é qualquer tipo de microcalcificação que é perigosa? Não. Não. Depende da sua quantidade, da onde ela se encontra e da sua morfologia. Tem microcalcificações que elas são todas redondinhas assim, ó. Essas você precisa de um acompanhamento mais de perto. Tem microcalcificações que elas são assim, 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 sabe? E que a gente chama de amorfas, que elas não têm formato definido. Essas são as mais perigosas. Quanto mais densas, mais branquinhas elas forem, quanto mais sem formato,
E quanto mais espalhadinha elas tiverem, quanto mais assim, números elas tiverem, mais características de malignidade elas têm. Tá certo? Qual quadrante está a lesão aqui, pessoal? Quadrante inferior lateral. Da mama? Direita. Direita. Não esqueça a lateralidade, pessoal, senão tá errado, tá? Qual a incidência aqui, pessoal? Médio lateral, O quê? oblíqua, Oblíqua. direita, esquerda. As duas. É que eu coloquei em cima, né? As duas é o quê? São oblíquas. Direita e esquerda, certo? Isso. Sim. E isso aqui, pessoal, vocês conseguem perceber isso aqui? Sim. Sim. O que é isso? Ai. É linfonodo? Linfonodo. Não, é um outro nome que eu esqueci. Então, o que é isso aqui, pessoal? Fibroadenoma. Não. Não? Ah, o de cima é um linfonodo. Sim, mas e embaixo? Não é um fibroadenoma? Não. É um nódulo. É um nódulo. É um nódulo com cara de BIRAD 5. Olha aqui o formato dele, ó. O que vocês fariam aqui? De complemento. Uma Uma exagerada. magnificação. É o quê? Eu faria uma magnificação. Não. Exagerada. Uma focal, Exato, uma focal. Como é que eu vou? Acabei de falar. Como é que eu vou ampliar algo que já está grande? Não precisa. Eu faria uma compressão focal, porque ia espalhar o tecido adjacente e deixar evidente somente o contorno do nódulo, porque aqui ele está aparecendo já. Mas quando eu comprimo ele, eu consigo mostrar muito melhor a definição dele. E o médico vai vir com a reguinha e vai medir. Então, aqui o complemento correto é compressão focal. Como é que eu sei que aqui já tem cara de BIRAD 5, nódulo? Porque já tem um linfonodo comprometido aqui em cima, por isso que ele está desse tamanho, tá? Conseguiram entender? Sim. Mas se aparecer um nódulo, vai ter um linfonodo, professora, ou não? Só quando for um nódulo, por exemplo, aqui a característica dele, pessoal, claro que vocês vão ver com o tempo, mas se vocês verem, lembra que eu falei, quanto mais espiculado, mais formato de estrela, mais repuxado o nódulo estiver, mais característica de malignidade ele tem? Aqui ele tem cara de maligno, porque ele está bem sem formato, tá? Qual a incidência aqui, pessoal? Crânio caudal. Foi no caudal direita e esquerda, certo? O que é isso aqui? Um vaso? Não. Marcador cirúrgico? Não, também, né? Quando É um o médico fio faz metálico. cirurgia Fio e... metálico, exato, é um marcador. Às vezes a paciente tinha uma cicatriz e alguém colocou um marcadorzinho para marcar que tinha uma lesãozinha aqui. Isso aqui é o quê, pessoal? Microcalcificação. Não, jamais. calcificação grosseira, Calcificação grosseira. A microcalcificação é bem. Ó, isso aqui pode ser uma micro. Ó, isso aqui. Vocês estão vendo? sim. É bem pequenininha. Ó, o tamanho dela aqui. Por isso que você tem que fazer ampliação. E Caraca. jamais que a ampliação elas ia ficar desse tamanho. Então, isso aqui bem pequenininho, ó, é uma microcalcificação. Mas aqui elas têm alguma periculosidade? O que vocês acham? Acho que não. Não, é uma só, tá bem dispersa. Agora, Tá se elas espalhado. estivessem bem juntinhas aqui no cantinho, por exemplo, daí poderia ser. Se elas estivessem aqui com um formato assim, ó, quando você fizesse a ampliação, por isso que você tem que ampliar, para vocês verem o formato que ela está apresentando, tá? E isso aqui, pessoal, o que vocês acham disso aqui que vocês estão vendo aqui, ó? Nódulos. Vários nódulos, né?
Aqui você acha que tem necessidade de fazer uma compressão focal? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que não, porque já está algo bem visível, não precisa mostrar nada. Porque compressão focal, por exemplo, se fosse algo, você quer ver só isso aqui. Aqui está mostrando tudo, já está emaranhado, danado, entendeu? Não precisa. A lesão já está muito evidente. Qual é que é o nome dessa incidência, pessoal? Cleavage. Clivagem. Clivagem, isso. Isso aqui, o que vocês acham? O que é? Calcificação Calcificação grosseira. grosseira. Exato. E isso aqui é o que, pessoal? Prega inframamário. Não. É o meio aqui do peito, mas tem um nome. Meio da mama, não fala peito, Isso. é mama. Meio da Junção dos mama. quadrantes, tá? Ah, junção de quadrantes. Isso. Tira essa palavra agora que vocês fizeram o curso. Não fala bico, não fala peito, é mama e mamilo. Bom? Qual é o posicionamento dessa imagem, pessoal? Isso aqui está descrevendo o quê? Está dando exemplo de um posicionamento. Mama rolada. Mama rolada. Perfeito. Ó, lembra que eu falei? A lesão vem para cá, a outra lesão vem para cá. Quando cair aqui, cai dissociado, tá bom? Qual é o nome dessa incidência? Crânio caudal. Caldo Não. craniano. Caldo É, cranial. caldo Olha o cranial. raio vindo lá de baixo. Quando o aparelho está para fazer caldo cranial, qual a angulação do aparelho? 90. Não. 360. 180. 180 graus. 0 graus é crânio caudal. 90 graus a incidência é perfil. E 180 graus é caldo cranial, porque daí o aparelho, ó, 0 graus, se ele estivesse em pé. Se ele estivesse deitado 90 graus, de ponta cabeça é 180 graus. Qual a incidência que vai de 45 a 70 graus? Médio lateral oblíquo. Médio lateral oblíqua. Se eu falar incidência médio lateral, eu estou querendo dizer qual posicionamento? Direita e esquerda, né? A incidência médio lateral, ela está querendo demonstrar qual posicionamento? A incidência médio Como lateral assim? é a mesma coisa que médio lateral oblíqua? Sim. Não. Médio lateral? É. Você tá falando de um quadrante. Não. Incidência médio lateral. Ah, Vocês conhecem a médio lateral oblíqua, certo? sim. Se eu colocar médio lateral, eu estou querendo descrever qual posicionamento? Perfil? Perfil. Perfeito. Então, cuidado na hora de vocês colocar a sigla lá. Vocês têm que colocar oblíqua, médio lateral ou médio lateral oblíqua. Porque a incidência médio lateral oblíqua, ela vai de 45 a 70 graus. A incidência médio lateral é perfil e ela é 90 graus absoluto. Certo? Ok. Qual o nome desse achado aqui, pessoal? Fibroadenoma? Não. Aonde está aqui esse trem aqui? Linfonodo. É o nódulo. É linfonodo. Aonde ele está? Ele está no músculo peitoral Ah, maior. linfonodo. Nossa, Tá? bastante linfonodo. Ele está comprometido, ele está com inflamação. O paciente deve estar com alguma infecção no corpo. Por isso que eu falei, assistam as aulas lá de estereotaxia, aula de... A estereotaxia vai falar sobre isso. Ó, quando você tem um nódulo aqui, por exemplo, que você sabe que já tem característica de câncer, o que acontece? Aqui eu tenho células malignas, não tem? O que elas Sim. querem fazer? Elas querem dominar o sistema. Então, elas usam o sistema linfático. O que é o sistema linfático? Nós temos nossos vasos no nosso corpo que transportam sangue,
e nós temos uma circulação que é chamada de sistema linfático, que leva as linfas. As linfas são responsáveis em levar a lubrificação para as células, né, e tudo mais. É uma aguinha que a gente tem. E aonde tem as linfas? São os gânglios linfáticos. A gente tem na cervical aqui, no pescoço, debaixo das axilas e nas virilhas. Tanto que quando a gente está doente, a mãe da gente falava, ela está com íngua debaixo do braço. Vocês nunca ouviram alguém, um vô, algum tio, alguém falar isso? Tô com íngua no Já. pescoço, íngua na coisa. O que é as ínguas? Línguas são os Os nódulos, linfonodos. né, do sistema linfático que eles incham, porque está com alguma bactéria. Um agente patogênico, o que o linfonodo é? São células do sistema linfático, são responsáveis pela defesa do nosso corpo. Então, o que acontece? Quando você está com um processo inflamatório, uma bactéria, um vírus, essa bactéria ela é fagocitada, esse nódulo puxa aqui para dentro ela e fica combatendo ela, né? Para que combata aquela infecção que nós está tendo no nosso corpo, para a gente voltar a ser saudável. Por isso que a gente tem febre, tem essas reações, né? De ficar doente. Por quê? Nosso sistema linfático, nossas células de defesa, os linfócitos T, está combatendo esse agente patogênico. Por isso que eles ficam inflamados. Depois que a inflamação acaba, as ínguas vão embora e volta à vida normal. Quando nós temos células, né, que não é um vírus ou uma bactéria, né, a célula ela se muta, ela se transforma, ela engana o nosso sistema como se fosse uma célula sadia, né? Isso é outra aula que a gente vai falar sobre isso, mas ela engana, por isso que ela fica aqui no nosso corpo. E as células cancerígenas, ela quer tomar conta do sistema. Então, a primeira coisa que ela vai atacar é o quê? Nossas células de defesa. Por isso que, quando nós temos um paciente que tem câncer, ele fica tão fragilizado, porque ela vai atacar nossas células de defesa. E quando ela ataca, às vezes nossos linfonodos, ele não consegue reconhecer como se aqui é algo do mal. Então, às vezes, ela fica muito tempo, ele demora para entender que aquilo ali, tipo assim, é uma célula ruim, tá? Quando ele ataca, por exemplo, o linfonodo, a gente chama de linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo que foi comprometido. Daí, quando o médico opera, ele tira a célula e tira o linfonodo sentinela também. Por que sentinela? Porque é o primeiro que foi atacado. Quando você tem, por exemplo, uma guerra, fica sempre o sentinela lá que está vigiando para ver se o inimigo não está vindo. Quando o inimigo vem, a primeira coisa que ele vai combater é o soldado sentinela. Por quê? Porque o sentinela, se você matar ele, você vai evitar que ele fale para as outras pessoas que tem um inimigo ali, né? Então, a gente chama de linfonodo sentinela, que é o primeiro que vai ser atacado, tá? Então, quando o médico opera, ele joga ali um líquido ali, né? Para ver se está tendo comprometimento. Se tiver, ele vai tirar esse nódulo e vai tirar esse linfonodo também. Porque se ele vai aqui, ataca isso aqui, e ele vai passando para os outros, o que acontece? Cai no nosso sistema linfático. Nosso sistema linfático é uma rede de vasos, né? Vaso linfático, tem linfas. E essas linfas, por exemplo, se ela cai aqui, por exemplo, na axila, ela tem contato com as outras regiões do corpo. Então, vai levando células cancerígenas para as outras regiões do corpo também. Por isso que existe as metástases, porque às vezes é uma célula cancerígena da mama que saiu, foi na corrente sanguínea, foi no sistema linfático e foi parar lá no útero. E, Por às isso é vezes, tão perigoso. por isso que às vezes a paciente está lá com tumor no útero e o médico está tratando o tumor do útero, tratando, mas na verdade ele tem que tratar o quê primeiro? Tumor mamário. Porque o tumor mamário está mandando células cancerígenas para o sistema linfático, que está mandando células cancerígenas por tumor lá no útero. Então, o tumor no útero é o tumor secundário, que a gente chama de metástase. Mas, na verdade, o tumor primário, ele está onde? Na mama. Entendeu, Meu pessoal? Deus. Por isso que é importante. Então, por isso que quanto mais você descobrir o câncer no início, você consegue tratar melhor, porque você evita que tudo isso aconteceu. Então, o que é metástase? Metástase é quando o câncer saiu de uma região e já está espalhando pelo corpo. Bom? Qual o posicionamento aqui, pessoal? O que é isso que vocês estão vendo?
Crânio caudal e médio lateral oblíqua. Não tem médio lateral oblíquo aqui, não. Ó, Crânio caudal direita, esquerda e prótese. Ai, eu exato. tô confundindo a prótese com o músculo. Não, aqui é prótese, ó. Tá? Cuidado não Meu confundir. Deus. Ó como que ela tá bem coisa aqui. Bem Bem branca. branco, ó. Ó, qual é o posicionamento aqui, pessoal? Aqui tá demonstrando um posicionamento. O que que é? Equilândia. Equilândia, perfeito. A prótese tá aqui atrás. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma equilândia, tá vendo? Crânio caudal normal, eu pego toda a mama da paciente. Na técnica de equilândia, eu empurro com os dedos a prótese para trás e pego somente o tecido da paciente. Só o Professora, é tecido. difícil fazer esse posicionamento, empurrar a prótese para trás e pegar a mama da paciente? Não é difícil, não. Tranquilo. A paciente, A, às a vezes, prótese se move com facilidade? move com facilidade. Ela é como se fosse, você pegar lá. Se você pôr a mão na sua mama agora, você consegue perceber que tem um tecidinho mais durinho lá dentro? Sim, Esse tecido durinho, que você está vendo, é denso, é o tecido fibroglandular. É o que se apresenta branco. O outro sim, tecidinho mais mole que você sente é o tecido adiposo. O tecido fibroglandular, quando você mexe nele, ele não se mexe. A sim. prótese é a mesma coisa. Quando a paciente põe a mão na prótese, ela não é dura, fixa, parecendo assim um. Não, ela se move no corpo também, entendeu? Ela não é Nossa, rígida. Ela eu se achava move. que era rígida, deve ser esquisito ficar se movendo. Não Eu também move achava que era tanto, mas também rígida. ela não é dura assim na forma de uma forma que você não consegue movimentar ela nada. Você sente ela dura aqui, mas ela movimenta um pouquinho, entendeu? Um pouquinho de movimento ela tem, porque ela não tá presa, ela não tá tipo assim fixa em alguma coisa, colada. Ela tá atrás da Colocado. frente, ela tá à frente de um músculo, né? Ela tá presa pela pele só. Então, se a paciente tem mais pele, ela fica como posso dizer, mais móvel. Móvel? É isso. Quanto menos tecido a paciente tiver, mais fixa ela fica. Nossa, que Ai, agonia. então vamos lá. Esse aqui vocês já sabem, vamos pular, vamos para uma coisa que. Aqui. Qual é o tipo de processamento vocês já conhecem? Convencional, CR/DR, certo? Esse aqui não é novidade para vocês, é? Não. Qual o nome desse objeto usado para teste da mamografia? Pessoal, qual é o nome disso aqui? Ai, meu Deus, que difícil lembrar disso. Vocês não lembram? É o fanto, ó. Ele simula uma mama, tá? Pode ver que aqui, ó, que eu mostrei é o mamilo do paciente. Ele simula. E aí, quando você faz a imagem do Phantom, aparece as microcalcificação. Aqui não é para você falar, nossa, mas microcalcificação sim? Não, não é. É para ver se o seu aparelho está mostrando as microcalcificações. Vejo que aqui eu tenho uma quantidade, aqui eu tenho outra, ó. Ela aparece mais evidente aqui. Depois eu tenho aqui, depois ele vai mostrando. Tem essas, ó. Tem umas que você mal consegue ver, mas o aparelho está mostrando, tá vendo? Ó. Não deixou de ver nenhuma lesão. Mostra as fibras da mama, nódulo, até os 3 tipos de nódulo. Qual? Ai, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Qual que é o nome desse aparelho aqui, pessoal? Qual o nome desse aparelho? Aparelho de estereotaxia. Não. É, sim, Mamotomia. desculpa. Estereotaxia, tá certo. É uma mesa, não é um aparelho. Isso. Uma mesa de estereotaxia, tá? Qual o nome desse aparelho, pessoal? Momotomo. Mamógrafo. Tomossíntese, Ah, tá? Olha, ele consegue várias imagens da mamografia. O nome dos processamentos aqui, convencional, CRDR, para vocês não é novidade, né? Vocês sabem. Qual é o BIRADS aqui, pessoal? BIRADS 1. BIRADS 1, perfeito. Qual é o BIRADS aqui? 2. 2. Por quê? Porque é um achado benigno a prótese. Perfeito. O que é isso aqui, pessoal? Dobra. Dobra. O
que é isso aqui, pessoal? Peitoral maior. Músculo peitoral maior. Menor. Menor. Maior o é esse aqui, menor. ó. Ah, sim. Certo? O que é isso aqui na frente? Marique mamário. Exato. O que é isso aqui embaixo? Prega Prega aí. Isso, a prega inframamária tá lá embaixo, não tá no meio da mama, não. Qual é o BIRADS aqui? Birrados 2. BIRADS 2. O que é isso aqui? Fibroadenoma. Fibroadenolipoma. Mas tá bom. É. Importante que vocês sabem que é BIRADS 2. Ó, o que é isso aqui? Birrados 4. 4 ou 5, né? Aqui, eu acho que tá até com cara de 5, ó. O BIRADS, como Repuxamento. nódulo, diferente do que a gente vê lá, ó, assim, oval, né, ovalado, arredondado, aqui ele tá totalmente espiculado, ele tá sem formato nenhum, tá vendo como ele está indefinido? Ele parece um Sim. cometinho, ó. E o que tem no meio deles? Microcalcificações. Microcalcificação. Aí vem uma charada. Agora vamos lá, para finalizar aí, para deixar vocês mais pirada que vocês já estão. Nesse caso, vocês acham que foi feita uma magnificação? Eu acho que Sim. não. Foi feito? Vocês acham que o nódulo é desse tamanho aqui? E a microcalcificação está ampliada também. Exato. Isso foi feito. Mas por que foi feito Aí daí vocês vão perguntar, mas a professora falou para mim que não se faz magnificação em nódulo. Por que que a menina aqui fez a magnificação nesse nódulo aqui? Ela não fez por causa do nódulo. Ela fez Da por causa da microcalcificação. presença de microcalcificação que existe dentro do nódulo. Porque quando existe um nódulo com presença de microcalcificação, aí já é BIRAD 5, porque é característica de malignidade total, tá? E por quê? Lembra que eu falei que no início dos estudos, lá, na época dos egípcios, lá, as mulheres morriam de tumores nas mamas, eles tiravam a mama da paciente e fazia lá mamografia, bem no começo do estudo da mamografia lá, e foram percebendo que os tumores malignos, eles tinham presença de microcalcificação. Por isso que eles foram associando. Então, quando tem um nódulo com microcalcificação, é magnilidade total? É característica de malignidade muito alta. Já é BIRAD 5. Quando você vê um nódulo espiculado, sem formato definido, com presença de microcalcificação, é alta malignidade, é BIRAD 5. Entendeu? Porque olha aqui, essas microcalcificações, elas têm formato definido? Não. Ó, uma é redondinha, outra é assim, não dá para você definir o que é. E são muitos, não são? Ó, Sim. tem umas que é assim. E microcalcificação, pessoal, tem vários nomes, tá? Tem microcalcificação ramificada, tem microcalcificações que a gente chama de letra chinesa, tem outros nomes que eu não deu tempo de falar tudo em aula. Mas se vocês irem aprofundando, vocês vão ver que tem muito mais coisa de microcalcificação. Então, assim, você viu que tem muitas aqui. Então, a ampliação do nódulo não foi por causa do nódulo em si, e sim por causa das microcalcificação. Isso ficou claro para vocês? Sim. Ficou, né? Sim. Então, tá. Sim. Então, vi nódulo espiculado com densidade alta, porque ele está muito branco, com presença de microcalcificação, BIRAD 5. Pessoal, vamos encerrar nossa aula aqui, que já está finalizando. Bastante conteúdo hoje, não foi? Sim. Então tá. Ou sexta-feira a gente faz o Kahoot, ou a gente termina essa aula. Eu vou ver aqui quanta coisa falta ainda, tá? Mas eu vou liberar para vocês, porque eu acho que a gente está mais de 1 hora aqui já, não estamos, não? Estamos, já quase 2 horas Praticamente. já. Então tá, meninas. Eu paguei a aula que eu fiquei devendo para vocês, então sexta-feira a gente finaliza, tá bom, meninas? Obrigada pela participação, espero que vocês tenham gostado. Eu achei a aula hoje super produtiva, eu acho que vocês aprenderam bastante coisa, tiraram bastante dúvida. E sexta-feira a gente dá continuidade nos exercícios e já finaliza a avaliação sábado mesmo, tá bom? Tudo certo?